Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética, bem-estar, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar no país, Dr. Joel Lacerda. Já foi bom nisso. A gente, não, já foi bom nisso, não mete essa. A gente não pode começar o programa sem o seu Triple C. Como é que faz? Curtiu, comentou, compartilhou, é importante. Aliás, compartilha logo aí, já curte logo antes de começar o programa, porque eu já estou acostumado que é só papo bom, papo científico, papo descontraído. E é importante também, cara, porque você dá o like, você vai, ativa as notificações aí no sininho e recebe outros vídeos aí no Tá Beleza no trilho do seu YouTube. Cara, pô, ajuda a gente e você também vai se ajudar. Isso eu garanto. Mais uma convidada sensacional. Cara, eu não sei como é que ela consegue se organizar entre tanta coisa no final. Ó, vou te falar, ela é jornalista, especialista em comunicação e oratória, ex-Miss Brasil 2019 e autora do livro Empoderamento Começa no Autoconhecimento. Júlia Horta, seja muito bem-vinda hoje aqui no Tá Beleza Podcast. Obrigada, tô animada pro nosso papo. Não, também. Eu fico imaginando, antes de qualquer coisa, o preparo, a preparação para ser uma Miss Brasil. Acredito até que essa questão da oratória seja fundamental, porque isso não é só a beleza. Você tem que chegar lá e convencer que você merece o título, né? Fico imaginando, deve ser uma coisa insana essa preparação, não é? É uma loucura. Eu falo que concurso de Miss é algo de alta performance mesmo, porque é uma preparação integral. A gente tem aula de passarela, que é o mais óbvio que as pessoas veem a gente desfilando, né? Então, aula de passarela, tem a preparação estética, mas para além disso, comunicação em português e inglês. A gente também tem que ter projetos sociais, temos que ser engajadas. Então, simplesmente você querer subir no palco para desfilar não representa uma Miss. E além disso, inteligência emocional também, né? Porque é uma pressão muito grande você subir no palco, pegar no microfone e falar para milhares de pessoas. E você só consegue mostrar essa performance, como você falou, né? E transmitir que você merece estar ali se você tá muito confiante de quem você é. Então é um trabalho físico e mental muito grande. E como é que surgiu essa questão da oratória? Quando você percebeu que era fundamental você comunicar bem e se fazer entender? Desde pequenininha que meu pai já percebia que eu tinha alguma habilidade para comunicação. Que eu lembro de uma conversa que a gente teve, que eu falava com ele assim, pai, eu não sou boa em nada, eu tenho uma amiguinha que desenha bem, outros são bons em esporte, cantam, e eu não tenho nenhum talento. E eu lembro do meu pai olhar para mim e falar assim, como assim? Você fala muito bem. Só que naquela época, eu devia ter uns 10 anos, eu falava... Falar bem, isso é talento? Desde quando? Não entendia isso. E de fato eu cresci sempre gostando muito de me comunicar. E aí eu já fazia jornalismo quando eu fui Miss, só que eu me destaquei muito nos concursos quando eu chegava nessa etapa de responder pergunta, de fazer entrevista. Eu sempre ganhava essas provas. E aí quando passou o Miss, as pessoas começaram a pedir. Falaram, Júlia, por favor, ensina pra gente como é que faz pra se comunicar do jeito que você fala, como é que faz pra não ter medo de falar em público, como é que faz pra ser magnética, para as pessoas prestarem atenção em você. E aí foi quando eu percebi que eu poderia também ensinar comunicação. A Miss veio antes do jornalismo? Veio meio que junto, assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade, aí eu já trabalhava como modelo e me convidaram. Então foi bem no comecinho da faculdade. E todo esse preparo para Miss que você falou, essa pressão que também tem psicológica, te preparou para a tua vida futura? Ai, sem dúvida, né? Eu confesso que no começo foi muito desafiador, porque o ambiente de concurso de beleza é um ambiente que tem competição, as pessoas esperam muito, colocam muita expectativa em cima de você. Então, no começo eu me perdi, assim, digamos. Eu tive muitos problemas de distorção de imagem, tive muito problema alimentar também por uma busca de um padrão. Só que isso me ensinou muito, porque para poder eu continuar naquele meio que eu gostava, eu precisei aprender a gostar de mim mesma e a me cuidar para então entregar o melhor que eu tinha. Porque não existe exatamente um padrão que você tem que entrar. Você tem que fazer a sua melhor versão. Mas se você ficar tentando se encaixar, na verdade você some. Então passar por tudo isso me ensinou demais. A gente poderia dizer então que esse concurso de Miss que você participou, que as meninas participam até hoje, seria, vamos supor assim, uma maquete da vida real, porque ali deve rolar, tá? Deve rolar assédio, deve rolar fura-olho, como a gente chama, né? O termo mais popular, rola ambição. Quer dizer, eu acho que a vida está um pouco resumida no concurso de Miss, você poderia dizer isso?
Talvez. As pessoas às vezes me perguntam isso, né? Ai, como é que pode existir? Que eu sempre falo muito sobre sororidade, que é esse apoio entre as mulheres. E as pessoas falam assim, ai, como é que pode existir isso dentro de um concurso de beleza, que você compete com outras mulheres? Eu falo, mas a vida é uma competição. Você disputa vaga de emprego, você disputa por uma oportunidade, você o tempo todo tá querendo se diferenciar ali. No concurso é a mesma coisa. Então, eu acredito que é muito parecido com a vida e a gente precisa justamente, no meio disso tudo, não se perder e não cair nessas comparações, porque senão, quando a gente se desconecta da gente, tudo para de fazer sentido. Agora, na questão da comunicação, da oratória, a gente até estava conversando sobre isso. Tem gente que acha, você bate nessa tecla, que nem todo mundo precisa se comunicar tão bem, que é um erro. Porque em algum momento da vida, a gente tem que se fazer entender. Aliás, o tempo todo a gente tem que se fazer entender, né? Com certeza, as pessoas às vezes só olham isso na parte profissional, embora qualquer profissão que você tenha, é importante você se comunicar bem, mas a gente também tem que pensar no nosso lado pessoal. A vida é comunicação, a comunicação é a expressão de quem nós somos, das nossas ideias, daquilo que a gente acredita, e se a gente não consegue transmitir isso com clareza, muitas vezes a gente vive relacionamentos que tem falha de comunicação e brigas simplesmente por isso. Às vezes a gente não consegue mostrar o nosso valor, o nosso potencial, então passamos anos e anos e anos da nossa vida nos tornando expert na área que a gente atua, mas ninguém sabe disso. Só a gente mesmo sabe o nosso suor. Por quê? Porque não trabalhou a comunicação. E as pessoas precisam entender que é uma habilidade como qualquer outra, que pode ser desenvolvida, não é esse bicho de 7 cabeças. Então existem pessoas que têm facilidade, claro, mas é algo que você pode aprender e desenvolver. Agora você tocou num ponto que realmente a gente sempre ouve falar, né? Ouve falar não, sempre é conversado sobre isso. A relação tem que ter diálogo. Não adianta ter diálogo se um não consegue entender o outro. Você pode até tentar dialogar. Aliás, é uma questão que você falou das relações. Isso é muito importante no relacionamento, porque a comunicação errada deve ser eu fico imaginando um desastre para uma relação a dois, né? Total, as pessoas às vezes acham que comunicação é sobre o falar, mas é muito mais sobre o ouvir. Tanto que todo mundo pergunta assim pra mim, Ju, como é que eu faço pra ser ouvida? Aí eu falo, olha como que a resposta já tá na sua própria pergunta. Se todo mundo quer ser ouvido, você precisa começar a escutar. Porque aí automaticamente, até pelo gatilho da reciprocidade, a pessoa vai querer te ouvir de volta. Então, você verdadeiramente escuta o que as pessoas estão te falando ou você tá com a sua ideia pré-concebida, com o que você acredita e você pensa na sua cabeça, só esperando a oportunidade de falar a sua opinião. E nos relacionamentos, muitas vezes acontece isso. Você entra num debate ali pensando só em como você sente, naquilo que te afeta, sendo que o outro, ele enxerga aquela situação de uma forma diferente, ele tem necessidades diferentes, ele sente diferente. Então, quando a gente realmente quer criar essa conexão na comunicação, aí a gente sai de uma conversa ali que talvez seja só um querendo tá mais certo que o outro, pra realmente vamos resolver o problema, já que a gente gosta um do outro, a gente quer achar uma solução em comum. Não é só jornalista, é psicóloga também, já reparou? Verdade. Agora me chama Profundo. Já tá ligado. Profundo. Agora a questão da comunicação magnética. Sim. Como você... Isso é muito importante, né? Porque você tem que atrair. Tem segredo? Tem um primeiro passo para isso? Como é Então, que inicialmente faz? eu queria perguntar o que é magnetismo, essa coisa assim, no relacionamento. De uma forma bem direta, eu digo que a pessoa magnética é aquela que quando ela começa a falar, as pessoas continuam ouvindo, que ela consegue atrair a atenção, as pessoas se conectam com ela. E aí a metodologia que eu uso nessa comunicação magnética é mensagem, intenção e prática. E aí eu falo de mensagem antes de intenção, que é a parte estratégica, porque eu falo que de nada adianta você ter uma receita de bolo da oratória, ficar fazendo um passo a passo de gestos, tom de voz, se você não mostra quem você é, porque aí você é só aquela pessoa que fala bonito, perfeito, dicção incrível, mas que ninguém se conecta, porque não tem você ali, só tem técnica. Então eu acredito que essa mistura de técnica com quem você é e, lógico, muita prática, como tudo na vida. E carisma, né? Ela fala um pouco, não adianta você ter uma técnica perfeita, dicção, falar, se o que você fala não entra nas pessoas. Mas o carisma é adquirido? Ah, sim, eu acredito que ele é adquirido quando você se conecta com a sua essência, já tá em você. Só que a gente vive num mundo em que as pessoas são criadas pra se afastar de quem elas são, desde muito cedo. E aí você acaba perdendo paixão. Eu falo que carisma é paixão, é ser algo de verdade ali, algo que vem de dentro. E isso é mais desafiador de conseguir porque não é uma receita de bolo. É uma conexão com você mesma. Falando sobre isso. Exatamente. Né? Ela fala sobre isso, os olhos brilham. Mas aí que tá
a diferença. Né? Exatamente. Esse é o diferencial, que você passa a verdade. Aliás, eu acho que o grande lance de você saber comunicar, né, de você saber atrair as pessoas é passar a sua verdade. Não é isso? Exatamente, eu falo que as pessoas que têm esse medo da comunicação, elas têm que mudar um pouquinho a chavinha, de entender que a comunicação ela é só um meio para expressar o propósito dela pro mundo. Então, assim, eu não sou comunicadora, tá? Mas o que você faz e que você acredita verdadeiramente, que você gostaria que as outras pessoas também soubessem, fossem ajudadas? É isso? Ok. Então, você vai aprender a comunicação para que essa mensagem chegue em outras pessoas. Então, se você muda essa atitude positiva, né? Já fala, não, então tá, então eu tenho um desafio com a comunicação, mas para cumprir o meu propósito eu preciso dela. Então você já tem pelo menos assim um pouquinho mais de disposição para aprender, para poder entender que tudo bem se no começo não for perfeito, que é um trabalho, mas é só um meio de você conseguir entregar o seu propósito. Agora, as pessoas que têm um bloqueio, que isso realmente é muito interessante. Tem pessoas que têm pavor Sim. de falar em público, de se comunicar. E são muitas pessoas, eu conheço inúmeras pessoas que têm um verdadeiro pavor. Eu tenho, assim, eu trabalho em rádio, trabalho na FM o Dia, mas apresento eventos também. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que falou assim, não sei como é que você consegue. Como é que você consegue subir no palco, apresentar? Eu falei, cara, primeira vez foi difícil. Eu não tive preparo nenhum para isso. Eu fui fazendo. Eu adquiri as minhas técnicas para criar o meu mundo ali, naquele início, né? Mas assim, tem pessoas que realmente têm pavor. E não é de muita gente, é num grupo de 3, 4 pessoas. De colocarem a visão delas, o olhar delas sobre determinados pontos, assuntos. Como é que faz essa transformação? Como é que você consegue mudar a pessoa que tem esse bloqueio? Depois que eu comecei a ensinar comunicação, aí eu fui fazer também formação em programação neurolinguística e em coach, porque eu também acreditava que precisava desse desenvolvimento pessoal. Acredito que as pessoas que elas têm um trauma muito grande, elas acabam estabelecendo uma crença muito fixa de que aquilo ali não é pra ela, de que é a pior coisa do mundo. Então, a visão dela sobre a comunicação já gera esse tipo de sentimento. Porque o nosso corpo é muito inteligente, então aquilo que a gente pensa vai gerar o sentimento na gente que, consequentemente, vai alterar o resultado. Sim. E aí vira um ciclo, né? Eu sou ruim, aí eu me sinto mal, aí eu vou e faço, aí é péssima experiência e vai repetindo. Então você tem que fazer uma reconstrução de crença com aquela pessoa. E isso é muito individual, porque cada pessoa vai ter uma crença em relação à comunicação por causa de uma situação específica que viveu. Ou de forte impacto emocional, ou por viver isso de formas repetidas na vida. Então tem que olhar pra isso e ir lá quebrar com novas experiências positivas que fortifiquem o caminho que ela quer construir na comunicação. Caramba, você conhece algum, assim, questão de mexer com a autoestima da pessoa apenas pelo fato dela não se comunicar bem? Depois que ela faz um curso, se prepara ou se liberta, muda a vida dela como um todo? Total. Uma coisa influencia na outra, né? Tanto que o meu livro, por exemplo, que chama O Empoderamento Começa no Autoconhecimento, ele é sobre autoconfiança e autoconhecimento. Porque para você se comunicar bem, você tem que ter autoconhecimento e autoconfiança. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue expor as suas ideias, aquilo que você acredita com clareza, você também alimenta a sua autoestima e sua autoconfiança. Porque você se faz ser ouvida. E aí quem é ouvido fala, opa, aqui tem espaço para mim, eu ocupei um espaço, eu sou levado em consideração. Isso vai te fortificando de volta. Entendi. Eu penso assim, que ele falou anteriormente sobre se comunicar bem, seja qual a profissão que for. Às vezes o profissional, vamos supor, joga bola. Ele acha que não precisa se comunicar bem. Ok, ele pode não perder nada em se comunicar bem. Se ele se comunicar, vai ganhar. Exato. De repente comercial, vai ganhar contrato futuro, vai ser comentarista, a vida do cara não para nunca mais, entendeu? Essa é a questão da importância de você se comunicar bem. Mas você sabe que os jogadores hoje, eles estão preparados para falar, né? Porque você vê que é uma outra geração. Antigamente até se falava, se brincava muito que o jogador de futebol, todos eles falam a mesma coisa. Hoje não, hoje é completamente diferente. Mas é um preparo eles são preparados, eles têm um staff. O próprio clube prepara isso. Né? Essa blindagem que hoje os clubes de futebol dão aos jogadores, por um outro lado, eles preparam muito bem os caras a falar. E assim, hoje em dia todo mundo fala no celular, né? TikTok, Instagram. Cada um, eu percebo que tem muita gente aí falando cada um à sua maneira, mas não é assim. Tem uma técnica para falar nas redes sociais. Qual é, assim, existe isso realmente? E o que você acha da comunicação hoje
nas redes sociais, Instagram, TikTok, como é que é a tua visão disso? Em primeiro lugar, não perder sua autenticidade, mais do que nunca, porque é conteúdo o tempo todo e tá tudo muito igual. Então, as pessoas que são diferentes, que colocam sua personalidade ali, elas já começam se destacando, porque é diferente. E segundo, mais do que no offline, no online, a rapidez que as pessoas pulam pro próximo vídeo, que param de te ouvir, é muito rápido mesmo. São os primeiros microsegundos. Então, se o seu vídeo começa com: oi, tudo bem? Eu sou especialista em tal, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar. Já fui embora. Então, assim, o começo do seu vídeo tem que ser exatamente o que você vai entregar ali de uma forma curiosa, impactante, que a pessoa fala: opa, eu quero ouvir o que é isso. Então, assim, eu vejo que você tem que conhecer cada vez mais o seu público, pra quem que você fala, pra você já abrir o seu vídeo trazendo uma dor, um desejo, uma curiosidade, um anseio dessa pessoa pra ela falar: vou escutar. E aí depois você no vídeo vai trabalhando o conteúdo mais denso em si. Mas o impacto inicial tem que ser forte. É porque o que me chama a atenção... Porque... Falou jornalista. Não, e muito se fala... É a manchete, né? É a manchete. Muito se fala, não, porque hoje tem internet, como se, tipo assim, eu saio de tal veículo, saio do que eu tô fazendo e vou pra internet como se fosse garantia de sucesso. Assim, não é assim, é muito difícil, né? E passa muito pelo que você falou. Sim, exato. São formatos diferentes, são anseios diferentes ali quando está no Instagram. A gente fala muito de uma palavra para rede social, né, que é infotenimento. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas consomem redes sociais por entretenimento. Então, ninguém quer um conteúdo super técnico ali, ninguém quer parar para poder aprender. A pessoa quer se divertir, ela quer algo que realmente gere uma sensação legal. Então, você tem que trazer o conhecimento, mas de uma forma mais light. E tem muita gente que fala, que fica rígido, né, do tipo: ai, não, mas eu me recuso, porque isso é errado. E aí eu falo: tá, mas então você perde a oportunidade de se comunicar por um simples ajuste. Viu? Essa nossa leveza aqui, então faz... É muito legal. Faz bem. Estamos aprovados, é uma resenha. É uma resenha. Isso aqui é uma resenha. Agora eu vou falar, eu tenho umas curiosidades sobre... Você foi Miss Brasil. Eu fico imaginando, até você chegou a comentar sobre isso, o perrengue que deve ser. Você tem alguma história que lembra, assim, na época que você foi Miss Brasil, tipo, caramba, eu tô passando por isso aqui. A gente só vê o lado do ar, né? Só vê... Backstage, Deus imagina. Só vê o que tá rolando nos holofotes, mas é bem além disso, né? Gente, mas assim, é muito perrengue. Eu poderia ficar horas e horas falando, porque o glamour ali, ele é só a cereja do bolo. Porque pensa, já começa pelo fato de que os concursos, normalmente, eles têm um confinamento ali, que são os dias que a gente faz umas provas preliminares e ficamos todas no mesmo hotel. Só que assim, esses dias normalmente são 3, 4 dias que você acorda 4:30 da manhã pra se arrumar, vai dormir meia-noite, 1 hora, e você tem que estar maravilhosa o dia todo em cima do salto. Então isso já não é tão fácil assim. Mas aí, viagem que a mala é extraviada e você tem que se virar pra poder ter a produção que não chegou. Eu já fui em vários concursos que era, sei lá, 5 graus a temperatura e de vestido de alcinha. Eita! Você não dorme direito, você não come direito. É um desafio. E aí, por isso que eu falo que é alta performance, porque você tem que treinar o seu mental, porque os dias ali não é nada fácil. E teve uma vez específica que eu fui pra um trabalho como Miss em Roma. Eu vou ser de perrengue chique, né? E aí, só que eu cheguei em Roma, já eram 11 horas da noite, o hotel era muito longe. E eu tava com 2 malas de 23 quilos. E o diretor do concurso falou assim: olha, eu acho melhor você pegar metrô e ônibus, porque o Uber, sei lá, não era, acho que nem era Uber naquela época, mas vai dar mais 300 euros. E eu assim, gente, impossível, né? Naquela época eu era muito iniciante ainda na carreira, não tinha como eu gastar 300 euros no primeiro dia de táxi. Eu falei, vou me arriscar no metrô e no ônibus. Só que, gente, isso já era tipo 11 horas da noite, tudo deserto em Roma, e as escadas rolantes do metrô, tava tudo parado. Eu saindo de um negócio pra entrar em outro, com aquelas 2 malas de 23 quilos de salto, porque eu queria chegar linda, né? Fui toda montada, pedindo informação, as pessoas não me falavam nada. Foi, assim, o caos. E aí, depois, mais 2 horas saindo de um lugar e entrando em outro, eu consegui chegar. Mas isso é o que a gente não mostra, né? Ninguém sabe. Pois mas não conseguiu, vou chamar o táxi. Não, e no final ainda gastei dinheiro com táxi. Agora você falou uma coisa que teve que gastar. No final eu paguei, que eu falei, chega disso. Agora tem muita gente que, por exemplo, você falou agora do perrengue que você passou em Roma, tem gente que é fluente em outra língua, em outro idioma, e se bloqueia quando está em outros lugares.
Você já pegou casos como esse? Como é que faz? Sim, eu falo que, inclusive, principalmente pra mim, né? Porque eu sou fluente em inglês, mas eu nunca morei fora, então não é como eu falo em português. Eu tenho mais desafio pra falar inglês. E aí eu consigo entender exatamente, às vezes, alunas minhas que estão no começo da comunicação. Porque pra mim, eu ainda tenho que pensar muito mais em como me expressar. Eu fico mais insegura, dependendo do lugar que eu tô. E é justamente por isso, por essa falta de confiança de algo que você não tem prática. Só isso. Às vezes as pessoas falam, é porque eu travo. Não, é simplesmente porque você coloca esse bloqueio. Como você não tá acostumado a fazer, aí você já começa, se eu falar errado. Isso... Vai sem medo, vai sem trava. As pessoas muitas vezes vão te entender pela sua linguagem não verbal, pelo seu corpo. Tem gente que não fala uma palavra e sai melhor às vezes do que alguém que fala, pelo medo de falar. Essa linguagem não verbal é muito importante, né? E Com quem certeza. sabe ler, mais ainda, né? Sabe, a pessoa fala uma coisa, verbaliza uma coisa, ela quer outra. Rola isso? Com certeza. E a verdade é que a gente já faz isso de forma inconsciente. Até quem não estuda a linguagem não verbal, a gente já gera uma interpretação inconsciente sobre as outras pessoas pelos gestos. E aí quem estuda, então... Meu Deus, aí você começa a ficar até aquela pessoa observadora. Tá mentindo. Isso. Uma dúvida que pode ser útil para muita gente, para você que está assistindo. Você, como especialista em oratória, você consegue detectar uma mentira? Sim, eu diria que eu não sou especialista em microexpressões faciais. Inclusive, conheço uma mulher maravilhosa que também é da minha cidade, chama Carol Portilha. Ela é sensacional. Então, assim, às vezes aquela olhadinha pra cima, eu não pego. Mas tem gente que fica o corpo inteiro desvia, que deixa muito nítido. Aí eu consigo pegar. E aquilo, né? O corpo fala, né? Total. Fala muito, ele grita praticamente. Fica imaginando, o cara tentando passar uma ideia completamente diferente, dá pra perceber, né? Agora, fala do seu livro, cara. Sim. Ele é sensacional. Fala mais um pouco pra ele. Ele é um livro, como eu falei, né? A comunicação não anda sem autoconfiança. Então, foi um livro que eu escrevi baseado na minha trajetória como Miss. Então, eu falo muito dos concursos que eu participei, dos perrengues que eu passei, até com essa questão de autoimagem, de autoestima. E eu trago muitas ferramentas que eu utilizei e que eu aprendi nas formações que eu fiz, que eu comentei, né? De neurociência, de coach, para que outras mulheres também se conheçam cada vez mais, se amem cada vez mais, se cuidem e tenham confiança para expressar a sua voz no mundo. Ele é um livro baseado na minha história, mas com ferramentas muito práticas. Então não é só para contar a minha história, é para de fato ajudar outras mulheres. Legal. Hoje em dia esse culto ao corpo da Graciane Barbosa, por exemplo, e a Miss é totalmente o oposto disso, né? Aquele minhãozinho, corpo sequinho e tal. Como é que hoje em dia as jovens, né, meninas, se vê, será que quero ser Miss, mas aí a coleguinha bota a pilha que ela é muito magrela? Tá rolando isso hoje em dia? Sempre rola, né? O que mais tem é as pessoas achando bonito em pleno 2024 falar do corpo alheio. Sim. Cada um tem que ser feliz da forma como quer ser, muito né? importante. Até porque, como você falou, existem pessoas que vão amar ser super musculosas e treinar muito, tem outras que querem ser super magras. Isso é muito a sua ótica, o que você acredita. Então, que a gente entenda que a gente tem que falar menos da aparência das outras pessoas, porque tem gente que tá ficando doente por esse tipo de comentário. Exatamente, é isso que eu puxei esse assunto. Entendi. E na questão da oratória, tem gente que fala o que não deve. Tem um hábito de falar o que não deve. E falar até demais em cima disso. Você chega a passar, comentar por isso, dar um toque, não? Sim, eu tento falar, né? Mas assim, pra mim, como eu falei, a comunicação ela começa na escuta. Então, normalmente isso acontece com as pessoas que não dão espaço pra ouvir as outras, porque aí elas ficam muito dentro de uma bolha e elas só falam o que elas pensam e não pensam que as outras pessoas podem pensar diferente e acabam ofendendo. Eu trabalho muito também a comunicação assertiva e não violenta. E quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala sobre a gente ter a capacidade de expressar o nosso ponto de vista sem ofender outras pessoas e sem impor o nosso ponto de vista. Então é um trabalho dessa forma, de como eu vou expressar isso. Não é que você vai deixar de falar o que você pensa. Ninguém quer que ninguém... não posso falar. Não, você pode falar. Mas como que ao falar o que você acredita, você não ofende a outra pessoa? Você abre espaço para que ela discorde de você. Você tocou num ponto que é muito comum e acontece demais. Eu conheço vários círculos que fazem isso, que não deixam a pessoa falar. Como conseguir desenvolver a sua ideia em ambientes como esse? Porque eu vou ser sincero com você, isso me irrita profundamente. E aí eu acho até que eu posso ter uma comunicação violenta, porque se você tenta falar, se você tenta falar, não consegue, eu acho isso complicadíssimo, me incomoda. A gente trabalha geralmente com essa Não, até que não. Mas assim,
Isso é muito comum em vários círculos, assim. Isso me incomoda profundamente, porque eu sempre deixei o outro falar. Se eu vou concordar, se eu não vou, não é o caso. Mas eu conheço vários círculos assim. Isso me deixa profundamente angustiado. Como se colocar em ambientes como esse? Eu falo que o maior desafio da comunicação não violenta é você não deixar a comunicação do outro te tirar da sua paz, do seu lugar ali de controle. Mas eu sempre digo que a gente tem que reforçar a nossa comunicação toda vez que alguém vem com uma agressão. É muito desafiador. É muito lindo na teoria falar isso, mas na prática as nossas emoções estão envolvidas. Então é comum que a gente se estresse, como você falou, que você perca a paciência, é normal. Mas quando alguém fala alguma coisa pra mim e vem com um teor agressivo, eu tento devolver pra ela perguntando: tá, mas quando você tá me falando isso, é porque você se sente dessa forma? É porque você acredita nisso? Pra poder ela começar a falar pra mim qual é o sentimento que tem atrás daquilo. Porque toda vez que alguém tem uma comunicação agressiva, é porque tem alguma necessidade dela que não tá sendo atendida. E aí ela acaba agindo dessa forma. E às vezes ela não tem essa percepção. Quando você devolve, ao invés de devolver com agressão, você quer escutar por que ela tá daquela forma, né, querendo impor algo, ela baixa um pouco a guarda. E aí depois você consegue expressar a sua opinião. Que às vezes na verdade que é um embate mesmo, né? Sim. Só que é embate, você fica embaixo. E muitas vezes a gente não tem o costume de sentir que a gente é ouvido. Então, às vezes, a pessoa já tá num ambiente que ela é questionada o tempo todo, que ela precisa o tempo todo falar de forma mais agressiva pra poder as pessoas ouvirem. E aí ela começa a replicar isso em todos os contextos da vida. Aí, quando ela se depara com alguém que quer ouvi-la de verdade, ela, opa, então aqui é um espaço mais seguro. Eu posso baixar minha guarda e posso ouvir de volta. Mas como é que faz pra não ouvir também, se não tiver afim? A gente simplesmente não escuta, né? Ah, Eu falo isso, a gente não é você tem obrigado a razão. ouvir todo mundo, não. Eu não gasto a minha energia nos Isso, porque espaços gasta que eu energia. sinto que É isso aí. não querem conversar. Nisso aí eu sou bom. Tem um on e off. Aqui que fica passando um outro mundo na minha cabeça. A nossa energia é muito preciosa, né? Também. Com certeza. É verdade. Agora, você tem um projeto muito legal com o seu marido. Inclusive, você acabou de terminar Você completou uma maratona aí dificílima. Como é que é isso? Sim, eu amo correr. Aí eu coloquei como desafio pra mim que eu queria correr os 42. Eu adoro esses trabalhos que estimulam muito o mental. E o meu marido é do mercado de investimentos também. E desde quando a gente se conhece, que ele também já corria. E aí ele sempre teve isso, né? Do como que eu posso continuar trabalhando num mercado como o mercado financeiro, que é uma pressão muito grande, estressante, sem perder a minha saúde. E a corrida era essa âncora pra ele, pra que ele mantivesse ali uma prática saudável. Sim. E aí a gente teve essa ideia de criar a primeira comunidade de pessoas que aprendem sobre corrida e investimento. Então a gente estimula as pessoas que participam a cada quilômetro que você corre, você investir uma quantia. E aí você escolhe quanto vale o seu quilômetro. Então, por exemplo, eu coloquei que é R$10. Então, quando eu corri 42, ali foram R$420 para investir. E aí a gente vai fazendo semanalmente. E aí vamos investindo. E aí quanto mais saudável eu fico, mais rica eu fico também. Legal, sensacional. Tirou onda. Né? Isso é inédito no mundo. Saúde e investimento, saúde, pô. Sim. Agora, Júlia, fala um pouco mais sobre o Miss Gran Rio 2024, um concurso de beleza, mas é um concurso de beleza diferente, né? Tem uma proposta diferente. Sim, depois de 5 anos como Miss, agora eu entro nesse concurso como consultora para ajudar a organizar um concurso que vem com uma proposta muito diferente. O Fabrício Granito, ele é um CEO, um empresário, ele tem uma empresa especializada em eventos já. E aí, quando ele chegou no Miss Gran, ele falou para mim: Ju, eu entendo tudo sobre evento, mas eu não entendo nada sobre Miss. Então eu quero que você venha para você me explicar como fazer isso acontecer. Só que como empresário, ele já chegou com uma cabeça totalmente diferente, assim. Ele falou: olha, eu quero que seja um evento que de fato levante pautas importantes. Então a gente vai fazer um evento quase que 100% sustentável. Tem uma consultoria de sustentabilidade que está apoiando o evento, que eles contrataram para que tudo seja feito do mais sustentável possível, para poder realmente a gente mostrar que tem como você fazer um grande evento que fala sobre beleza, mas que também tem propósito. A gente sabe que vai atrair a atenção das pessoas, então se a gente puder falar de algo importante, a gente fala. E aí vai ser o primeiro concurso com essa pegada totalmente sustentável. Vai ser aonde? Vai ser no Vivo Rio, no dia 30 de julho. Legal. E as inscrições para participantes já estão encerradas ou você pode divulgar? Já, mas quem quiser ir assistir ao vivo com a gente, o concurso é dia 30 de julho, a partir das 19 horas no Vivo Rio. Top. Pô, sensacional. Um concurso. Não, e é legal ter uma proposta diferente, não ser o concurso pelo concurso em si. É você levantar, como você falou, pautas importantes e que possam ajudar as pessoas, né? Com certeza. E não tem nada. E por um outro lado, como ajuda as pessoas a se comunicar bem, né? Com certeza. Quando você consegue
tocar nesse ponto, quando você consegue transformar a vida das pessoas comunicando, assim, é uma coisa que... Existe algum tipo de trabalho assim, social, não sei, ou de alguém, que, para além da questão do ato, do concurso, das menininhas de periferia que sonham em ser, não digo curso que eu sei que é caro, mas indicar o caminho, um cursozinho livre na internet gratuito, essas coisas assim? Você disse para participar de um concurso de Participar, beleza? ela muito novinha ainda, de aspirar, né, ter esse desejo. E qual o caminho que ela deve seguir? Olha, quando eu fui Miss, lá no comecinho ainda morava na minha cidade natal, que era Juiz de Fora, eu tinha um projeto que chamava Estar Bem, que era de dar aula de passarela, mas aí não era só aula de passarela, a gente fazia todo um trabalho com elas de expressão corporal, de autoestima, em várias comunidades em vulnerabilidade social da minha cidade. Aí depois esse projeto perdeu o incentivo que a gente acabou morrendo um pouco com ele, mas aí em 2019, quando eu fui Miss Brasil, eu era embaixadora de um projeto chamado Plano de Menina, que não é só sobre desfile, sobre passarela, sobre moda, na verdade, ele é um projeto que chama várias mulheres para serem mentoras dessas meninas. E aí, em diferentes áreas. E muito legal que uma das meninas que estava na minha mentoria quando eu era embaixadora, ela se tornou Miss e agora ela compete em concursos de beleza. É. Sim, então é muito legal. Mas é uma boa sugestão, inclusive. Quem sabe, né, movimentar mais esses projetos. É legal, sim. Com parcerias, né? Sim, agora, Júlia, no seu livro O Empoderamento Começa no Autoconhecimento, tem uma questão aqui que você aborda no livro que eu acho fundamental, vou dizer nos dias de hoje, qualquer momento da vida, no futuro, seja lá onde for, que é o seguinte: como confiar em alguém que você não conhece. Exatamente. As pessoas perguntam muito por onde começar a ser mais autoconfiante. Eu falo, você se conhece? Porque assim, ninguém confia em quem não conhece. Às vezes a sua falta de autoconfiança é porque você nem sabe quem você é, onde você quer chegar, no que você é boa. Aí é muito difícil mesmo você ter autoconfiança, né? Então começa um trabalho de você olhar pra você e reconhecer tudo que compõe quem você é. Tanto a parte boa quanto a parte que não é tão boa. Sim. Porque até pra gente fazer algo a respeito, exatamente, a gente precisa saber o que é. Agora, a parte boa e não boa, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que assim, eu tive problemas. Eu, né, trabalhando em comunicação, não vou dizer que eu faço bem, mas eu consigo dar meu jeito de desenrolar. Mas uma vez eu passei por uma situação que eu não estava acostumado, que eu nunca vi, aliás. Sabe quando pedem referência, né? Alguém, a pessoa indicou no currículo. Trabalhou aonde? Aí trabalhou aonde e tal. Aí o cara me ligou e falou assim, pô, Vanami, me ajuda, essa pessoa do RH vai te ligar. E vai pedir referências minhas, me ajuda, que eu tô precisando. Tudo bem. Passando. Aí a pessoa foi pro WhatsApp, perguntou nas questões, os pontos e tal, da pessoa. Aí eu disse, tudo normal. Aí ela falou assim, agora, os pontos negativos dele. Porque os pontos negativos, se eu disser, posso tirar a vaga dele. Sim. Como de repente até eu tirei. Não, mas é porque eu nunca tinha... E aí, é aquele tal negócio. Você acha até que domina a comunicação, mas tem sempre alguma coisa que vai te tirar da zona de conforto que você desconhece. Eu costumo dizer que ninguém está preparado para tudo. Não. Ninguém tá. Quando acontece uma situação dessa, como fazer? Porque eu não soube. Tipo assim, mas caramba, ficou loading, tipo, pô, vou ferrar o cara. A vida fica excitante por isso, tudo certinho. Não, eu acho até que eu lasquei. E olha que eu dei uma maquiada legal, mas... Não sei. Aliás, nem sei o que aconteceu. Mas isso que você trouxe é muito interessante, porque se você for parar pra pensar, como você tem facilidade com a comunicação, precisou de uma situação, entre aspas, mais extrema pra você se colocar nesse lugar de desconforto. Só que pra quem tem ansiedade com a comunicação, isso acontece com as coisas mais simples. Por que é isso? É simplesmente um momento em que você acha que você tem que falar algo que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque você pensava assim, pô, o que eu posso falar de defeito que não vai prejudicar ele? Como é que eu falo? Então, é quando a gente começa a escolher demais o que a gente vai falar, essa mensagem. Então, existe a estratégia, como eu falei, existe técnica, óbvio, mas a gente não pode perder a verdade. Então, assim, eu não sei se você prejudicou ou não, mas se você prejudicou é porque talvez esses defeitos que ele de fato tem não são aceitáveis pra vaga que ele ia exercer, tá tudo bem. Então a gente precisa tirar um pouco esse peso, sabe? Às vezes, se ele tem uma característica ali que não é tão boa, mas que é plausível pra empresa, que é desenvolvida, ok. Mas se não, talvez a vaga nem fosse realmente algo que fosse fazer bem
pra ele, né? Então é essa situação de desconforto do tipo, será que eu vou falar o certo? Só que tem gente que leva isso pra tudo. E essa situação do desconforto na comunicação, você tocou numa questão muito, muito importante, que é a seguinte: as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem, que elas acreditam que são nas verdades delas. Se você não fala aquilo, meu Deus, dependendo não, na maioria das vezes isso causa problemas, né? Mas eu acho que ainda assim você tem que colocar aquilo à mesa, não é? Exatamente. Aí aqui trazendo para um contexto do digital, que às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Ah, Ju, você ensina várias estratégias e tudo mais, mas e aí, se eu falar algo que alguém não gosta, aí eu falo assim, olha só, ninguém agrada todo mundo. E aí como marca, se a gente vai para um contexto digital, como eu falei, você tem que ter o seu posicionamento claro. Então, ter a coragem de falar aquilo que você acredita e defende como marca e como pessoa faz parte também, porque aí você vai justamente selecionar e conectar com as pessoas que têm mais a ver. E tá tudo certo, a gente já vai fazendo isso na vida. Eu sempre falo que o único ponto muito importante é você ir se conectando com as pessoas que combinam com você, mas sem se fechar totalmente pra entender que existe um mundo lá fora que pensa diferente e respeitar. Mas se conecta comigo as pessoas que pensam como eu. Não tem jeito, é assim a vida, né? E não só também esse pavor de gente que tem que falar em público, mas também tem um bloqueio em falar no digital, né? Sim, total. Que é uma outra realidade. Mas por esse medo, sabe? De ser julgado, de não receber a validação. Mas a gente não precisa dessa validação. Se de fato, ao nos comunicar, a gente tá querendo contribuir, expressar coisas que são importantes pra gente, a validação é insignificante, porque as pessoas julgam. Vão te julgar de qualquer jeito se você ficar quieto, se você falar. E aí, às vezes, você tá deixando passar oportunidades na sua vida, de crescer o seu negócio, de fazer a diferença na vida de várias pessoas, com medo de algo que vai acontecer de qualquer jeito. Não, e qual é a autoridade dessa pessoa que vai te validar ou não? Pois é. Na tua vida. Qual a influência? É loucura. Júlia Horta, muito obrado pela sua presença aqui, sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, o microfone é seu, pode passar o recado, se tiver projeto. Cursinho, passa o cursinho. Faz Com certeza. Gente, eu vou convidar vocês agora para me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é @JuliaHorta. Lá tem muito conteúdo sobre todo esse papo que a gente conversou aqui, comunicação, autoconfiança, e vai ser um prazer te ajudar a transformar a sua mensagem, uma mensagem muito mais magnética para que você seja ouvida, porque a gente veio aqui para ser protagonista. Então sua voz merece ser ouvida. Isso aí, Júlia. Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça de dar o like aí, ative o sininho. Outros vídeos do Tá Beleza Podcast vão aparecer aí no seu trilho. Até a próxima. Tamo junto. Partiu. Um abraço.